Olá, muito boa noite, bem-vindos ao novo canal, bem-vindos a esta entrevista especial. Como têm percebido, nós temos dedicado uma emissão especial ao Dia da Independência do Brasil. Como sabem, o novo canal tem muito orgulho na língua que se pratica. Estamos a falar em português, a língua portuguesa que é espalhado por esse mundo fora. Antes de começar a nossa entrevista, preparamos um pequeno vídeo para um resumo daquilo que passou hoje no novo canal. E agora sim, convidamos dois brasileiros, dois cidadãos, Durval e Rodrigo. Sejam bem-vindos aqui ao estúdio do Novo Canal, é um gosto enorme. E é, sobretudo, tentarmos aqui falarmos sobre um país irmão, um país tão querido é nosso aqui, no nosso país, de Portugal, onde nós temos milhares de portugueses no Brasil, milhares de brasileiros em Portugal. Portanto, são dois países que se misturam na história e também no cotidiano que existe. E eu começava, nós hoje vimos realmente imagens muito fortes do Brasil, a nação, o sentido de gostar, patriotismo. O seu presidente Jair Bolsonaro hoje esteve na parte da manhã nessas cerimónias. Pudemos ver aqui ao fim do dia também esta manifestação que é de pró-Bolsonaro. Há muita contra-informação e eu por isso vos convidei para, na primeira pessoa, como cidadãos, não ligados à política, mas como cidadãos, nos tentarem, no fundo, transmitir o que é que se passa no Brasil. E a primeira pergunta, Rodrigo, vai para si, era lhe perguntar se está satisfeito neste momento, com a governação e o que se passa no Brasil com a gestão da pandemia, mas também a parte económica, que é muito importante para um país que se está a ir ao encontro das expectativas dos brasileiros. E bem-vindos, mais uma vez. Muito obrigado. É um gosto. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade de nós conversarmos e mostrar a verdade que se passa no Brasil, porque uma das coisas mais importantes que a gente tem visto ultimamente é que o que se vê não espelha necessariamente a realidade, né? Tenho sentido o Brasil como um país que é pujante, que tem cumprido a obrigação no que diz respeito a várias coisas, pandemia, as questões econômicas, e eu sinto que essa manifestação de hoje ela é histórica, ela é muito importante, porque o dia 7 de setembro da nossa independência, esse não está sendo um dia 7 de setembro qualquer, eu acho que é um dia
em que milhões de brasileiros estão indo às ruas gritar por Mas liberdade. o Rodrigo e o Durval pode participar neste debate quando achar conveniente, mas esta manifestação não é feita pelo partido sequer do governo, é uma manifestação de cidadãos normais que se reúnem e não é, digamos assim, um apoio direto ao Bolsonaro, é um apoio ao Brasil, no fundo, à democracia do Brasil. É isso, ao Durval. Sim, Paulo, primeiro, um grande prazer estar aqui, imenso. Eu, como brasileiro e amazonense, que temos uma proximidade ainda maior de costumes com Portugal, é uma satisfação enorme estar aqui. Eu me sinto como se estivesse no meu próprio país, com todo respeito aos compatriotas portugueses, é dessa maneira que eu me sinto. Então, muito obrigado por esse convite. E eu gostaria de fazer exatamente uma retificação. Quando você começou a nos apresentar e falar da movimentação hoje, do dia 7 de setembro, você falou de uma manifestação pró-Bolsonaro. E não é em absoluto. É uma manifestação que está acontecendo hoje do povo brasileiro, que está num grau de insatisfação muito grande com o que tem acontecido no Brasil, com o que está acontecendo no Brasil, pelo atual governo não poder trabalhar. Independente de qual seja o partido, um governo eleito mas por que é que ele não pode tem que trabalhar? Porque é que ele, então, um dos piores, talvez o maior problema que eu, Durval, como cidadão comum, reporto, por ser um cidadão comum, é a manipulação da mídia contra este governo. Nós sabemos que a questão cultural é muito forte no momento, na questão de grupo. Então, a cultura de um povo, quando eu falo cultura, é o inconsciente, de coletivo, de credibilidade, de ânimo, etc. Quando ele está positivo, as coisas fluem melhor. E o que tem sido feito hoje pela imprensa nacional, como um todo, é o contrário. Se valeram até da pandemia, que de fato é algo inusitado no mundo, aí o nome pandemia, mas fizeram com que o brasileiro ficasse cada vez mais cabisbaixo com isso, e isto é muito ruim. Mas, Durval, as imagens que nos chegou aqui durante a pandemia que eram desastrosas. A pandemia foi mal gerida e sempre a cabeça responsável que chegava cá era sempre o governo Bolsonaro. Você conhece algum outro país em que se culpa o presidente da República pelas mortes em função do Covid? A responsabilidade não é do presidente da República, pelo contrário, o presidente da República fez várias ações importantes. Ele fez uma ajuda financeira para toda a população desfavorecida, sempre valorizou e estimulou a que as pessoas trabalhassem, se protegessem, mas trabalhassem. O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, mais de 200 milhões de doses já foram distribuídas e 150 milhões de doses aplicadas. Eu, por exemplo, tomei a minha vacina, primeira dose, dose única, estou vacinado, as pessoas estão vacinadas, então assim, o Brasil vai muito bem, obrigado. O que não E vai as bem... vacinas que vocês tomem, por exemplo, a sua vacina, qual é aqui? A minha vacina foi a Janssen. A Janssen, aquela que é exatamente aqui sim, em Portugal sim, também. sim. Também é. Existem vários tipos de vacina, eu acho que não existe um cardápio de vacinas, as pessoas estão indo se vacinar, isso é importante, o brasileiro está levando isso a sério. E o que acontece é que sempre há uma maneira de se destruir ou distorcer a fala do presidente. Ele uma vez, eu me lembro uma ocasião, ele disse, eu com o meu histórico de atleta, porque ele é um homem que vem da academia militar, e ele sempre foi um atleta, sempre praticou esporte, ele disse, para mim que tem um histórico de atleta, isso não vai ser mais do que uma gripezinha. Pronto. O presidente da República diz que Covid é uma gripezinha. Não é o fato, quer dizer, distorcem o que ele fala, para sempre tentar atrapalhar e destruir a governabilidade do Brasil e do presidente. E quem são essas pessoas, Durval, que fazem isso? Essas pessoas, de um modo geral, pelo que vejo, e pela minha reflexão também, até como cientista social, porque eu sou formado em História, então isso é uma ciência social, são aqueles que foram prejudicados com o advento de um governo considerado de direita, contra mais de 16 anos de um partido ou de partidos considerados de esquerda. Então, são descontentes com isto, que deixaram de receber recursos do governo federal para fazer a divulgação das suas ações essas que muitas vezes não traziam benefícios reais para a população, e sim era para fazer não um modelo de governo, mas um modelo de permanência no poder, e que o atual governo disse, não, isso não vai continuar.
E a eleição desse atual governo é exatamente esse basta, esse chega. O Brasil é seguido de casos de corrupção quase todos os dias na política brasileira. Um basta democrático. Ele foi Basta eleito pelo democrático, povo. foi uma eleição. Por exemplo, fazendo um recorte aí em termos de Brasil, esse Brasil continental que nós temos, na verdade, o estado do Rio de Janeiro tem 5 ex-governadores presos, ou que foram presos, mas que provavelmente a flexibilidade da legislação brasileira permitiu que eles fossem presos e depois colocados em liberdade, assim como o ex-presidente Lula, que foi condenado, foi preso e depois, através de manipulações e interpretações várias das leis, está de novo em liberdade. Então, eu acho que isso é fruto desse descontentamento. Isso me chamou muito a atenção. Eu, como pai, eu tenho uma filha, 2 filhas, uma delas que é bem envolvida com a questão até política, que eu acho positivo. Acho que nós temos cada vez mais mesmo de participar da política, não só partidária, política de modo geral. Eu não estou a defender nenhum partido. Eu vi uma jornalista pouco radialista, e foi o que me levou até realmente a me posicionar agora de uma maneira mais clara de apoio ao atual governo, em que ela fala, não saiam às ruas no dia 7. Essas pessoas vão estar armadas. E existe um termo que a imprensa hoje está colocando, querendo cunhar, que chama-se bolsonaristas. Então, aqueles que apoiam o atual governo, que são favoráveis a uma ética, que são favoráveis ao fim da corrupção, etc., não são mais brasileiros. São bolsonaristas ou bolsominions. Isso é o termo reducionista que eles estão querendo fazer, causar, colocar, para que nós, brasileiros, descontentes com esta questão da corrupção, sejamos cada vez mais calados. Então, eu acho que é fruto desta imprensa. Mas, Durval, a realidade do dia-a-dia do Brasil? Pois bem, é muito outra. É outra. É Qual outra. Qual é essa? Inclusive, quero me disponibilizar aqui, caso seja do interesse do novo canal, que está abrindo esse espaço até aqui para o Brasil, para os brasileiros. Se quiserem depois... Durval, deixa-me só retificar, porque nós temos muitos portugueses no Brasil que são desta região e que muitas vezes familiares estão cá pelas... E essa é a nossa intenção. Vocês estão prestando um serviço importantíssimo contra a desinformação. Um pouco, porque nós temos muitos portugueses no Brasil. Perfeito. E as informações que chegam cá devem compreender como preocupam as pessoas que estão cá. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, hoje, no cotidiano brasileiro, o que eu vejo mesmo, e indago ao taxista que entra, ou às pessoas que eu vou comprar o pão, é de apoio total ao atual governo. Ninguém mais aguenta. Quem trabalha efetivamente, quem tem um compromisso consigo, que tem um princípio de ética, que tem uma responsabilidade social e não só partidária de interesse também próprio, não aguenta mais. A prova está na quantidade de gente que apareceu nas manifestações pelo Brasil inteiro. Sim, nós vimos as imagens, não só nas são impressionantes. mas também são impressionantes. Estamos a falar de milhões. E eu só gostaria de encerrar até essa discussão em relação à mídia. Vale ressaltar que isto é feito pelo governo com muita dificuldade de mostrar essa realidade, porque nenhum canal de televisão mostra. Nenhum grande canal mostra todo o apoio que o atual governo recebe da população, que vai às ruas voluntariamente e cotidianamente. Paulo, essa é a realidade. Camuflam isso e mostram o contrário. Mas, por exemplo, a vida diária segue? Segue muito bem. Muito melhor agora. Ano passado foi um ano mais difícil por causa da pandemia. Agora as coisas parecem voltar à normalidade. A gente sente um lado positivo do Brasil. Por exemplo, agronegócio. O Brasil vem batendo recorde em cima de recorde na produção de grãos e de carne e exportações. Quer dizer, isso que no passado não acontecia. No passado não acontecia, ia muito bem, mas agora, apesar da pandemia, é surpreendente que o Brasil é um dos países que mais vai crescer. A projeção de crescimento do Brasil é de cerca de 5,5% esse ano. E com um crescimento mais acentuado no final do ano. Quer dizer, vamos entrar em 2022 numa curva ascendente. Está indo muito bem. Para quem entende e vai atrás dos fatos, do que está realmente acontecendo, as coisas vão bem. É claro que existem coisas difíceis, o aumento do preço dos combustíveis, isso e aquilo, mas o presidente da República, por exemplo, ele sempre disse, vamos cuidar da economia, enquanto muita gente dizia, fique em casa, fique em casa. Houve uma aterrorização das pessoas. O Rodrigo sabe que
foi um vírus que apareceu, como disse há pouco o Durval, ninguém sabia como é que se havia de Como lidar, lidar Como esta lidar, situação. E é exatamente. normal, nós em Portugal também tivemos este caso. No início, usámos máscara, não usámos máscara, pessoas a pressionar o governo para usar máscara, o governo dizia que não. Portanto, havia sempre muita dúvida. Aconteceu isso em todos os lugares do mundo, não é mesmo, Paulo? Aconteceu sim. no Brasil, aconteceu em Portugal. Quer dizer, a gente precisa cuidar das pessoas, inclusive das pessoas mais pobres, né? Eu acho que existe uma diferença entre a Europa e o Brasil. O Brasil tem uma classe baixa, uma Sim. classe desfavorecida muito maior. maior. São pessoas que vivem da economia informal. Essas pessoas precisam se cuidar, sim, tomar vacina, sim, mas trabalhar. Então, as coisas vão bem. Eu tenho um sentimento muito positivo sobre o Brasil de hoje e o Brasil do futuro. Como é que está, se vocês têm dados, se sabem disso, ou se notam isso, como é que o turismo, há pessoas a viajar, nós sabemos que muitos portugueses ainda continuam lá a passar férias. Eu tive até, na altura, uma entrevista com a deputada federal Bia Kicis e falava nisso, para nós é muito confuso, então o Brasil está muito mal, mas nós temos muitos portugueses a ir para lá passar férias. Isso continua a chegar pessoas? Eu acredito que está retomando. Mas existe pessoas a irem. Existe. O turismo não parou. Sim, não está fechado. Não. Houve um período de um bloqueio muito acentuado, que eu acho positivo, acho importante para se tomarem as medidas necessárias, mas as coisas começaram Pouco a pouco a se normalizar. Já no ano passado as coisas estavam mais tranquilas, não é? Portanto, quer dizer que a vida normal corre. Porque o que nós gostávamos que vocês testemunhassem é como é que é o dia-a-dia. Por exemplo, se formos a um hospital, há pressão no hospital, há disponibilidade para receber nas urgências as pessoas, ou está tudo só pelo Covid? Hoje muito, não. Hoje há muitos leitos disponíveis. Essa coisa do pico da crise do Covid foi no ano passado. As coisas estão muito mais tranquilas e serenas agora. Portanto, não é aquelas imagens que nós víamos no início, que pessoas a serem em campos enterradas. A questão Isso é que chocou cá fora. Essa questão do Covid, ela também foi politizada. Logo no início da pandemia, o governo federal se posicionou colocando-se em estado de alerta, e o Brasil é um país que tem um governo federal e também tem governos estaduais. Houve, por conta da política, um posicionamento dos governadores dos estados de oposição severo contra o presidente da República, e houve muito desvio de verbas. Espectadores, porque o sistema é completamente diferente de Portugal. Sim. O que quer dizer que o governo federal, o governo disponibiliza as ferramentas e entrega aos governadores, e depois esses mesmos governadores é que são responsáveis pela gestão da pandemia. Perfeito. Sim, perfeito. É isso? É dessa maneira. Sim. E vale até uma ressalva nesse sentido, que foi cunhado esse termo de responsável de genocídio ao Bolsonaro, e quem tiver interesse pode buscar isso, que está no YouTube, deve estar em alguns outros canais também, que o presidente decreta o estado de emergência que depois cai, porque nós estávamos no carnaval. Pouco a pouco o turismo está voltando, porque a maioria dos hotéis efetivamente estava fechada, mas agora a vida está seguindo. Eu só gostaria de relembrar que, inclusive, ano passado, no auge, ou no início, perdão, da pandemia, no mundo, o governo brasileiro, quando percebeu isso, tenta cancelar o carnaval, que é uma festa muito importante cultural e economicamente para o povo brasileiro, mas ainda assim tentou, e houve objeção dos próprios governadores. Há uma fala, um convite, para mim, totalmente responsável, do prefeito da cidade de Salvador, em que ele convida a população brasileira e os turistas estrangeiros para irem para Salvador, porque na Bahia não tinha vírus. Mas logo respondia à verdade, não? Em absoluto. Já sabia-se, inclusive. Mas então são esses focos e esse tipo de que se calhar poderá ter expandido mais Sem o vírus. dúvida. Em seguida, a Bahia passa a ter casos e mais casos de pandemia. A própria rede de televisão mais importante, provavelmente da América do Sul, ela também é contrária a esse cancelamento, incentiva o carnaval, faz cobertura, como é diretamente da Sapucaí, etc. E, passado o carnaval, há um caso atrás do outro no Brasil, e a culpa é de responsabilidade do governo. Então, acho isso leviano, porque isso está aí e não existe interesse de fato em passar uma realidade para a população. Existe uma manipulação que salta aos olhos, e isso está me revoltando enquanto cidadão brasileiro. Porque eu tenho filhas, eu tenho pais,
que estão, inclusive, muito preocupados com isso, naturalmente, porque são quase octogenários, porque está sendo feito um terrorismo hoje de algo que no início foi considerado uma banalidade. A impressão que se tem é que, bom, no Brasil tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso é muito importante esclarecer. A impressão que eu tenho é que são poderes independentes e que devem se respeitar, né? A impressão que eu tenho é que o judiciário e o legislativo fazem de tudo para impedir o chefe do executivo de trabalhar. Eu digo isso citando exemplos. Por exemplo, nós temos no Congresso uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, em teoria montada para se encontrar erros, problemas, disfunções no controle da pandemia, mas a gente percebe claramente, não é, Durval, que é político e contra o presidente da República. Eles querem criar uma narrativa para destituir o presidente. Isso está claro. Mas qual era o sentido disso quando falta... Estamos a meses, portanto é fevereiro para as suas eleições no Brasil. Não, eleições no ano que vem, em outubro. Em outubro, Outubro, só em 2000. sim. Ok. Então, No portanto, final do ainda tem mais um ano, né? Não, estão a trabalhar desde que esse governo entrou contra o governo. Parece que não existe um respeito à democracia. Vamos remar juntos? Eu acho que foi assim que os países europeus agiram. Essa questão da pandemia, já que nós estamos falando nela, era uma questão de vida. Eu acho que ela não deveria ser politizada. E no Brasil ela é politizada in extremis, é uma coisa absurda, né? Mas como eu estava há pouco dizendo, o dia-a-dia do Brasil, por exemplo, as vossas vidas, não é? São cidadãos, empresários, mas continua a fazer um dia normal, dia-a-dia, trabalhar, continua a haver procura na sua empresa dos seus produtos, na sua também? Sim. O que há hoje, eu acho que isso é... Bom, vamos falar do Brasil, que é aquilo que eu posso falar com propriedade. O que ocorre hoje? Se você vai a um restaurante que outrora tinha no mesmo espaço 10 mesas, hoje tem 6. Não, é igual a Portugal. Então isso, inclusive, é uma coisa positiva. Expandiram para a rua, né? Eu acho. É igual a Portugal. Eu acho que isso é muito bom, inclusive. Né? Houve uma desaceleração de um modo geral. Isso é positivo. O planeta também não aguenta mais gastar da maneira que se gasta, consumir da maneira que se consome, de uma maneira irresponsável, além das necessidades de cada um de Os nós. hábitos mudaram um pouco. Então mudaram os hábitos e estamos Mas isso, Durval, aconteceu em todo lado. Aqui em Portugal é igual. Extremamente positivo. As companhias aéreas diminuíram os voos, o número de pessoas nos aviões é diferente, não servem refeição a bordo, todo mundo de máscara. Os cuidados, eles são... O protocolo de cuidados, ele existe ao mesmo. Então, e se adaptou-se a isso, a vida está voltando ao normal e acredito que irá voltar de uma maneira mais positiva. Mas quando nós vemos, por exemplo, o presidente sem máscara, muitas vezes aconteceu, quando foi agora a questão do nosso governo, o nosso Presidente da República, que foi que nós estávamos todos com máscara, do nosso lado, e do governo não estava com máscara. Isso é um sinal de quê? Eu não acho que ele esteja efetivamente, eu não estou aqui para justificar nem fazer apologia de Jair Messias Bolsonaro, apesar da admiração que eu passei a ter até pela sua resiliência frente a tudo que ele sofre desde que assumiu o poder desse país, do nosso país. Mas eu acredito que a imprensa pega exatamente o momento em que ele está, por algum motivo, sem máscaras. Isso tem ocorrido com muita frequência. Inclusive, assim, não adianta citar, porque nós não temos... Outro dia ele comeu um pastel sem máscara. É isso. Era a manchete da imprensa. É impossível. É mais ou menos comer com máscara. E ele tem isso aí, agrada alguns, desagrada outros, ele tem realmente uma postura mais proativa, mais positiva para fazer a população, eu sinto dessa maneira, fazer a população também reagir. Eu faço sempre uma alegoria junto com minhas filhas, com amigos, que é o seguinte: por exemplo, se você está num carro, eu sei que eu estou levando minha família em umas férias, eu sei que aconteceu uma pane no motor do meu carro e começou uma tempestade, eu sei que aquela região onde eu estou praticamente perdido, eu não sei onde eu estou. Mas se minha filha me pergunta se está tudo bem, eu como pai e como responsável pelaquela turma que ela está, aquela família que ela está, aquele grupo que ela está, eu vou tentar diminuir a insegurança para não gerar pânico, porque o pânico não vai levar a nada. E, ao mesmo tempo, como pai responsável, vou tentar agir. Então, eu vejo dessa maneira, é uma maneira particular, Durval Rodrigues Júnior, que vê dessa maneira. Esta atitude do presidente da República, não de irresponsabilidade, mas como líder de uma nação de 200 e poucos milhões,
onde nós temos uma disparidade social, uma diferença, uma desigualdade e uma especificidade tão grande como no Brasil, ele tem que falar para todos. Ele não está falando para um só que recebe salário independente de trabalhar ou não e que pode dizer fique em casa. Ele quer ir ao povo, ele vai ao povo. E ele precisa mostrar que a população tem que se cuidar sim, tem que tomar todos os cuidados sim, mas a economia tem que andar, a pessoa tem que andar, porque senão essas pessoas, inclusive, morrerão de fome. Quando fala nisso, o Rodrigo, ir ao encontro do povo, nós temos imagens quando ela chega ao aeroporto, que há muita gente a sempre à espera e com manifestações de apoio. O Presidente anda normalmente, se tiver que ir, não fecham ruas para que ele possa passar? Impressionante a popularidade desse homem. Eu estou impressionado. Houve alguns movimentos recentes que eles chamaram de motociatas, que são passeatas de moto, de motocicleta. Em todas as cidades por onde ele passou, a adesão e o apoio popular é absolutamente surpreendente. Quer dizer, parece que o brasileiro está fazendo aquele basta. Nós queremos isso. Nós queremos um governante e um governo que haja desta maneira, que luta contra a corrupção, que luta pela economia e pelo desenvolvimento e crescimento do país, que pensa no povo, que não pensa em enriquecimento ilícito, mas sim em punir esse tipo de prática que era corrente no Brasil. Eu estou muito satisfeito. Mas a corrupção diminuiu desde que o Presidente... Nós podemos dizer, se fizermos uma pesquisa, que ela sumiu. Muito. O que nós temos é ação, nós temos o ministro Tarcísio, que é da infraestrutura, que está fazendo uma obra atrás da outra. A tão propagada e propalada transposição do Rio São Francisco, que era uma das bandeiras do governo anterior. Isso significa água para o Nordeste. O Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco significa levar água para a região Nordeste. Mais pobres do Brasil e que era defendido muito essa bandeira dessa transposição e que não aconteceu em 16 anos de governo da esquerda. E o ministro Tarcísio já fez isso. E eu quero fazer até uma retificação. Eu não gosto de usar a terminologia direita ou esquerda, porque eu acredito que políticos são gestores públicos e o compromisso deles é para com o povo. Então não me interessa se o gestor que lá está é de filiação ou de ideologia considerada de esquerda, de centro ou de direita. Se ele estiver fazendo a sua gestão para o povo, contará com o meu apoio. E não é isso que eu percebi nos 16 anos do governo anterior e é o que eu percebo no atual. Vou pegar Por um isso, gancho. conta com o meu apoio. Vou pegar um gancho para falar da equipe ministerial deste governo. Existem ministros fabulosos. Nós temos, o Durval citou o Tarcísio da infraestrutura, a Tereza Cristina da agricultura, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes. O que é que se passou com o ministro da Justiça, que era um apoiante e depois acabou por se demitir? Era o Sérgio Moro. Sim, ele foi uma grande decepção. Foi uma grande esperança para vocês todos. Foi uma grande esperança no momento da luta contra a corrupção, achei isso muito positivo. E eu fiquei absolutamente surpreso negativamente quando aconteceu o que aconteceu. Parece-me que houve um desentendimento muito grande com a equipe do presidente da República, um desentendimento... Mas esse Sérgio Moro virou opositor? Ou... Não, eu não o vejo na cena política agora. Ele sumiu da cena política. Sumiu discretamente da cena política. Eu acho, Paulo, só para finalizar essa questão... Isto estou-vos a fazer questões que fazia-se muita confusão, muita formação contra informação. E aqui é mesmo bom de ouvir no brasileiro, não no político. É o que nós sentimos como brasileiros. Por isso é que eu vos faço essas questões. Pois bem, em relação ao que você se referiu ao ex-ministro Sérgio Moro, eu acho que só o tempo dirá. Eu, enquanto cidadão, e que estou falando aqui para uma televisão, para os compatriotas, aqui, os co-irmãos portugueses, eu não me sentiria à vontade para dizer a minha opinião, porque para mim ainda é algo insondável. É estranho o que aconteceu. É isso. Passamos para outra parte do Brasil que também, não só do tempo de agora, mas há muitos anos para cá, que é a insegurança. E este Presidente da República aconselha as pessoas a comprar armas para se defenderem e defender as suas propriedades e os seus bens. Como sabem, na Europa isso é chocante, porque nós aqui, os europeus querem, até as forças policiais, não tenham as armas e que seja de uma forma de pedagogia. Vocês concordam com essa... Se vocês concordam e se vocês andam armados no Brasil? Bom, não tenho arma, não ando armado, moro no Rio de Janeiro,
é uma cidade que sempre foi tida como uma cidade violenta, porque existem muitas comunidades, existe tráfico de drogas, essas comunidades estão armadas. E elas estão armadas ilegalmente. De modo que eu acho que o presidente da República prega é que o cidadão comum e o cidadão de bem possa ter o mesmo direito a se defender que tem o bandido Mas não que tem seria arma. a polícia um dever de proteger os É, cidadãos? com toda certeza, é um dever da polícia. Mas se o cidadão de bem tem arma, eu acho que isso já dificulta na cabeça do criminoso, ele fica menos à vontade. Eu acho que essa é a percepção do presidente. E eu vou falar uma coisa aqui como membro de uma família que trabalha no agronegócio. Eu acho que são muitos Brasis. Quando a gente fala na Europa, o cidadão armado, a gente imagina a cidade, a gente imagina o trânsito, o semáforo. Não é bem isso. Nós estamos a falar aqui de roubo de carga nas estradas, que o Brasil é um país em que quase tudo é transportado por rodovias. Nós estamos a falar aqui em propriedades rurais que são invadidas por criminosos que saqueiam, que roubam, que queimam. Eu acho que o fato desse cidadão, ele poder legalmente se armar, isso traz uma blindagem maior e uma dificuldade para que a criminalidade esteja tão à vontade. Mas isso tem os seus riscos, não? Tem. É um tema muito polêmico. É delicado. Eu sou um pacifista de natureza, por natureza. Na verdade, eu não gosto nem de ver armas. Eu tenho amigos, até alguns que colecionam armas antigas. Eu, como historiador, nunca nem tive vontade de tê-las. Mas volto a dizer, é uma questão complexa e não pode ser analisada de uma maneira rasa. Talvez haja necessidade, sim, de alguns cidadãos terem acesso a um porte de armas em algumas regiões para diminuir a sua vulnerabilidade. Porque, de fato, é grotesco você ver um pai de família ser assassinado na frente dos filhos, etc., por um bandido que vai lá e quer roubar, quer invadir aquela propriedade. Por um telefone celular. E que isso, infelizmente, muitas vezes ocorre no nosso Brasil. Questão polêmica delicada, né? É a polêmica delicada e não pode ser analisada de uma maneira rasa, mas eu acho que precisa ser revista. Tá? Eu acho que precisa. Eu não teria, efetivamente eu não teria, mas eu acho que há casos que o porte de arma deveria sim ser disponibilizado. Mas temos algum estudo, ou se vocês percebem que diminuiu o crime no Brasil? Não tenho números, mas a sensação e o que eu leio, inclusive já li reportagens com dados, é que diminuiu bastante. Existe uma ação muito séria desse governo, da Polícia Federal, na apreensão de drogas. Isso a gente pode ler no YouTube, em matérias, em reportagens da imprensa. Existe sim uma luta muito grande contra tráfico de drogas, contra a criminalidade, prisões. Eu me sinto hoje até mais seguro no Brasil do que antes. O Brasil é um dos países que tem agricultura, tem petróleo, tem paisagens e coisas únicas que nós semeamos, qualquer coisa nasce no Brasil. Como é que vocês ultimamente notam a vossa moeda? Como é que ela está a subir? Desde que o Bolsonaro foi para lá, subiu ou desceu o real? Como é que está em relação ao euro? Eu não me lembro exatamente em que patamar estava quando ele chegou. Subiu um pouco, o real se desvalorizou um pouco, mas isso são questões econômicas que ultrapassam, transcendem o meu conhecimento de economia. E isso acontece não é agora com o Bolsonaro, sempre aconteceu. O real tinha uma paridade 1 para 1 quando ele foi implantado em 95. Hoje está com relação ao dólar. Hoje um real está $1, R$5. Mas os funcionários, ou melhor, os salários, qual é o salário mínimo que existe no Brasil? O Bolsonaro aumentou, desde que entrou este governo, aumentou o salário? Tem aumentado, acho que não aumentou o ano passado, de 2020, 2021 para cá, por causa da pandemia, acho que as coisas estão todas meio que congeladas, mas aumentou. Eu acho que houve uma atualização. Uma atualização, e eu não sinto uma grande diferença com relação a isso de governos anteriores para esse. Isso eu acho que é uma coisa que não tem uma sensibilidade grande, uma mudança muito grande desse governo para os anteriores. Muito bem. Durval, nós vimos imagens que vocês acompanharam connosco a manifestação não, o dia de manhã do dia da independência, trato com a nossa parceria que temos aqui com a Televisão Brasil. O que é que aquelas imagens transportam? Esperança?
Quando se vê um Então. presidente com crianças, o futuro do país? Isto, eu vejo dessa maneira. Hoje em dia, a gente uns meses para cá, eu estou com mais esperança. Eu confesso a você que eu andava sem nenhuma. Eu há muito tempo já não ligo mais a televisão aberta, não ligo, porque a mídia mostra ou coisas péssimas, ruins, ou inverdades, porque eu não sou um bobo, não sou um retardado, eu tenho um mínimo de reflexão, então eu sei que aquilo que está a ser dito não corresponde à realidade. E percebo que hoje não, que hoje existe um engajamento das pessoas acreditando nesse país, porque existe uma pessoa que parece que não é corrupta. Porque eu acho que a grande crise, Paulo, do nosso país, Brasil, é a corrupção. Era dolorido ver diariamente escândalos sobre escândalos e que se tornou algo comum, como você conversar sobre o clima no Brasil e falar, olha, mais um foi preso, aquele foi preso, ficou comum. E é isso que, para mim, é a diferença do atual governo. Nós estamos há 3 anos, me corrijam se eu estiver errado com as datas, mas quase 3 anos de governo, Bolsonaro, os escândalos acabaram. Então, isso para mim é muito bom. Independente da postura pessoal que este homem, presidente Jair Bolsonaro, porque é um homem antes de um líder, de um gestor, de um presidente eleito, ele tem as suas características comportamentais, etc., que eu não vou julgar, mas como gestor é o que me interessa. É isso que ele tem que fazer, ele tem que cuidar do dinheiro público, e ele está cuidando do dinheiro público. Tá? Então, para mim, ele tem o meu apoio e isso representa uma esperança para o meu país. Concordo. Concordo, e sentimento de justiça que eu tenho hoje com relação a apoiá-lo, quando apoio hoje o atual governo, eu sinto que eu estou sendo justo. Eu acho que isso é muito importante. Ele é tão atacado e eu fico impressionado com a resiliência, com a capacidade de reação, e isso é muito positivo. Eu acho que é o homem certo, na hora certa, no lugar certo. Vocês foram as pessoas certas para estarem aqui hoje, neste especial, onde sabem que estamos a dar nesta semana ao Brasil, pela língua portuguesa, pelos nossos portugueses que estão no Brasil, pelos brasileiros também que estão cá em Portugal, que já estão perfeitamente e são perfeitamente integrados na nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado por este vosso testemunho. Eu que agradeço essa oportunidade. Tínhamos a nossa missão aqui a informar, e com estes dois brasileiros, simples cidadãos, que vieram a Portugal, onde nós os convidamos. Como sabem, estamos a fazer um especial Brasil. Hoje transmitimos de manhã o Dia da Independência, as cerimónias oficiais do governo. À tarde, como puderam ver, a manifestação que se passou em São Paulo, e mais coisas virão. A qualquer momento teremos também uma entrevista especial. Quanto a mim, já sabe, pode ver e rever toda a nossa informação em novonoticias.pt. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.